dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia, seja um dia maravilhoso, na santa e gloriosa presença de Deus, um dia de paz, de alegria, um dia de saúde, com boas notícias, em nome de Jesus. E nada melhor do que começar o nosso dia com a palavra de Deus, lendo, refletindo, recebendo, internalizando na nossa alma, no nosso coração, a palavra de Deus e praticando, tentando praticar no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ler mais um capítulo do livro de Mateus, capítulo 12. Então pega a sua Bíblia, caneta, marca-texto, bloquinho de notas, cadernos, o que você preferir, para estar ali anotando, fazendo observações daquilo que te chamou a atenção, para fixar melhor na sua mente, ou até mesmo escrever formas práticas de como praticar a palavra de Deus. É sempre bem-vindo escrever, até mesmo falar, Falar também é uma forma de praticar e fixar mais ainda a palavra do Senhor, que é isso que eu estou fazendo, Então que a palavra de Deus venha a ser perpetuada, compartilhada, Comente com seus amigos o que você aprendeu, o que você está lendo, leve, a boa semente para outras pessoas. Então vamos dar início, capítulo 12 de Mateus, versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Então seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Aqui ele já falou mais uma vez, em Mateus capítulo 9, 13, ele também falou isso. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então aqui eles estavam passando por uma plantação, provavelmente plantação de trigo, que é aqueles negocinhos de trigo, tipo aquelas pontinhas de trigo, parece assim um espanadorzinho, é chamado de espiga. Não é espiga de milho, Aqui essas espigas que está se referindo a essas espigas, que provavelmente é do trigo. A cevada também tem essas espigas, Então eles estavam famintos, provavelmente andaram bastante, E aí viram aquela plantação e não perderam tempo e foram se alimentar. E aí tinha os fariseus ali próximo, e eles, ao invés de trazerem alimento para aquelas pessoas que estavam famintas, eles foram acusar, E aí o Senhor foi explicar a respeito do sábado. E o sábado, ele foi criado por Deus, não foi para nos condenar, O sábado, ele não foi criado para nos pressionar ou nos cobrar, para a gente se sentir cobrado. O sábado é totalmente contrário, para a gente descansar, Então o Senhor, ele criou o nosso corpo, criou todo o nosso ser, E ele sabe o que o nosso corpo, o que a nossa alma necessita. E ele criou justamente isso porque lá no jardim, quando Eva e Adão desobedeceram o Senhor, uma das maldições que o Senhor lançou foi que o homem, ele teria que trabalhar para conquistar o seu sustento. Só que ele também sabia que o homem, ele não podia estar trabalhando todos os dias, ele tinha que ter o descanso. Então o Senhor, quando ele coloca a sua lei, ele não coloca de uma forma para nos sobrecarregar, para a gente carregar fardos pesados, Mas ele sempre coloca de acordo com a nossa força, aquilo que a gente consegue suportar. O Senhor jamais vai colocar leis, coisas que a gente não consegue suportar, Então o sábado, ele foi feito para o descanso, Não foi feito para nos acusar outras pessoas, por exemplo, E o descanso está relacionado com a vida, O compromisso de Deus é com a vida, com a nossa vida, uma qualidade de vida. Então, os fariseus vieram julgar, Vieram apontar aquela atitude, e o Senhor disse que ele era o Senhor do sábado.
E aí a gente vai entender também que o sábado, ele tem um significado tanto literal, que é do descanso, como ele também tem um significado, vamos dizer assim, de revelação, né, do reino de Deus, né? Porque o sábado ele se refere ao reino de Deus. O reino de Deus, ele é o nosso descanso, né? O céu é o nosso descanso, né? Nós estamos caminhando aqui para o nosso descanso. Quando a gente morre, a gente descansa em Deus, né? E quando a gente vai ser ressuscitado, a gente vai para o nosso descanso em Deus, né? Para o céu, para o reino de Deus, a Nova Jerusalém. Então, o sábado ele tem esses significados, né? Literais e implícitos, que o Espírito Santo do Senhor vai revelando a nós através dessa palavra. Então, ele disse, né, que o versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Né? Então ele tem muitas pessoas, algumas denominações que colocam o sábado acima de Deus, né? E não, o sábado ele está abaixo de Deus. O sábado é uma das ferramentas de Deus para o homem. Não está acima de Deus, né? A pessoa não vai deixar de ser salvo se não descansar, por exemplo. Mas ele vai ter uma vida atribulada se ele não descansar. E uma vida atribulada, consequentemente, vai atrapalhar a sua busca a Deus, né? E ele vai, por conta do cansaço, ele vai optar, por exemplo, por coisas artificiais ou superficiais para ter esse descanso, ao invés de ter o verdadeiro descanso, que é meditar na palavra de Deus, que é ter um sono de qualidade, né? Então, o mundo ele vai trazer artifícios, ferramentas para que a pessoa ela consiga ter aquilo que ela necessita, mas de uma maneira artificial e trazendo consigo efeitos colaterais no corpo físico e também emocionais e espirituais, né? Então, o descanso ele não deve ser buscado de uma forma artificial, mas de uma forma natural. Isso eu falo tanto espiritualmente como até mesmo fisicamente, né? Tem pessoas que usam muitos remédios para poder dormir, por exemplo, né? Isso não é bom, né? Traz consequências, efeitos colaterais que são piores para o dia a dia da pessoa, tanto para ela trabalhar, viver no seu dia a dia, como até mesmo para o seu lado emocional, porque ela vai perdendo coisas na emoção, com a memória, né? Ela vai ficando desgastada emocionalmente e, por consequência, também não vai ter forças para buscar a Deus espiritualmente. Amém? Então, continuando. Versículo 9. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. É como se fosse uma mão assim. Aqui no Nordeste é encriquiada, né? Não sei em outros estados. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Então aqui, né, mais um exemplo do sábado. Ele curou uma pessoa, e aqui no versículo 12 ele diz, né, que é consequência, é lícito fazer bem nos sábados, né? O Senhor não diz que a gente não pode fazer bem nos sábados. Se tiver uma pessoa morrendo, a gente não pode acudir a pessoa, né, porque é sábado, não é isso, né? O sábado é feito para descansar. E o descanso também envolve amar, né? Amar a si, amar a família, né? E amar ao próximo. Então, versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. No nome de Jesus. Então, continuando aqui. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via.
E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Né? Então aqui Jesus estava sendo apontado, né, e dizendo que ele estava fazendo aquelas maravilhas pelo inimigo. E aí a gente vai ver aqui, dando continuidade, o que é que ele diz sobre isso. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então ele está dizendo aqui a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Agora um barulho aí. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tá um barulho enorme aqui na rua. Vou passar um pouquinho. Então aqui, o Senhor está falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Porque esse pecado, no começo eu morria de medo quando falava isso, né? Porque eu ficava com medo, será que eu estou pecando e não vou mais ser salva, né? Mas aqui o pecado contra o Espírito Santo é quando alguém, aqui no caso era Jesus, né? Quando alguém ele faz alguma coisa, né, que foi Deus, foi o Espírito Santo, e a pessoa fica dizendo que foi o inimigo, né, que foi o inimigo que fez aquilo. Quando ele atribui, né, a glória ao inimigo. E era o que eles estavam fazendo, os fariseus, né? Eles não estavam reconhecendo a mão de Deus ali. Eles estavam dizendo que era o inimigo, mas eles não estavam falando ali porque eles estavam vendo o inimigo, né? Eles estavam fazendo aquilo ali porque eles queriam atrapalhar, eles queriam causar divisão, eles queriam causar contenda ali, né? Eles estavam com inveja, eles viam Jesus como adversário, então eles estavam tentando, não é desvirtuar, mas tentando, tem horas que eu esqueço as palavras, tentando ali, oh meu Deus, vou lembrar agora, eles estavam tentando, não é misturar, esqueci a palavra, mas enfim, eles estavam tentando atrapalhar, né, ali o que Deus estava fazendo, né, que o Senhor estava fazendo ali e dizendo que era do inimigo. Mas não era que eles estavam tendo discernimento de espíritos, né? Eles estavam ali pela inveja, porque não estavam conseguindo controlar Jesus, né? Não estavam ali de acordo com o que eles estavam pregando, né? Aquelas leis orais que os fariseus, que a Midrash, Talmud, né? Que são livros que estão além da palavra do Senhor, que vem da cultura, da lei oral. Então Jesus ele estava, não era confrontando a lei, né? Jesus estava confrontando essas coisas que o próprio homem criou, né? Esses usos e costumes que não foi Deus que colocou na sua lei, né? Então era essas leis, né, que estavam sendo afrontadas, né? Mesmo que não fossem afrontadas de uma maneira
proposital, mas consequentemente o que Deus estava fazendo ali estava ferindo algumas dessas leis orais, né? E eles estavam se ofendendo com Deus, digamos assim, por causa disso, porque eles não estavam olhando só para a palavra de Deus, eles estavam muito apegados a essas leis orais, né? Que os homens, que os antigos, que os anciãos criaram, né? E aí eles estavam tentando fazer com que as pessoas se voltassem contra Jesus com esses argumentos. E eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, porque ali era o Senhor que estava fazendo, não era o inimigo, né? Então o Senhor disse que toda vez que a pessoa vê Deus fazendo algo e dizer que é do inimigo, aquela ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado também, né? E a gente lembra, né, que a gente leu, que a gente tem que ser como a serpente e como a pomba, né? Serpente, né, cuidadosa, observar, né? E ali devagarzinho, observar, e com uma pomba sem maldade, né? Sem trazer maldade, ficar maldando as coisas como os fariseus estavam fazendo, né? Mas observar, e aí ele fala aqui a questão dos frutos, né? Observar os frutos. Porque sim, o inimigo, ele é imitador, né, de Deus. E ele, para enganar, ele faz coisas parecidas com Deus, o que Deus faz para tentar enganar as pessoas e levar para um caminho diferente do caminho de Deus. Mas antes da gente julgar e criticar, né, porque a gente pode sim julgar e pode criticar, mas da maneira correta, né, a gente tem que observar, tem que ver sem malícia, né, no coração e olhar os frutos. Então é isso que vai definir se vem de Deus ou não, né? Então, continuando, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: A geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia, que é a rainha de Sabá, que a gente vê lá no Velho Testamento também, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então a gente está vendo aqui a questão dos 7 espíritos, né? Porque tem pessoas que são tão feridas, né, ao ponto de perder o domínio próprio e o inimigo se apoderar daquela vida. E aí o Senhor está dizendo assim, que quando sai aquele espírito, às vezes a pessoa é liberta de alguma forma, vai no culto e se liberta, por exemplo, né? E aí aquela pessoa, ela precisa estar sendo discipulada, preparando a sua alma, curando a sua alma, para que ela fique blindada, né, firmada na palavra do Senhor, porque o inimigo ele vai querer se apoderar novamente, ele não desiste, né? E quando ele vem ainda com mais, que é para a pessoa não conseguir mais se libertar, ou pelo menos ter muita dificuldade para isso, porque para Deus nada é impossível, né? O inimigo ele não subsiste diante da vontade de Deus. Mas quando houver uma libertação, a pessoa ela tem que ser discipulada. Ela tem que ser, é como se a gente fosse um terreno, né? E expulsar ali a erva daninha dentro daquela pessoa. Então ele tem que ser adubada, cuidada, né? Tem que passar o arado na terra, retirar os pedregulhos, retirar as ervas daninhas que ainda existem, né? E começar a adubar, a começar a regar, plantar a boa semente, que é a palavra do Senhor,
né, cercar o terreno, que quer blindar a nossa alma, para que o inimigo ele não se apodere novamente. Né? Então tem pessoas que elas são libertas, mas que elas não são discipuladas, né? E aí o inimigo ele volta de novo, né? Tenta, né, entrar novamente, vê que a casa foi liberta, né? A pessoa recebeu ali uma palavra, então foi ali de uma forma organizada, né? Recebeu ali uma porção da palavra de Deus, mas não se firmou, né? E o nosso objetivo é se firmar, se enraizar em Deus, é ter o nosso Deus como o nosso alicerce, porque o inimigo ele vai sim, né, tentar, né, voltar, trazer pensamentos negativos. Se a gente não tiver firmados na palavra de Deus, né, se a gente não tomar posse da graça de Deus, do poder de Deus na nossa vida, né, é pior. Então por isso que quando a pessoa toma uma decisão de seguir a Jesus, ela tem que levar isso adiante, tem que levar isso a sério, porque o adversário ele está ali para destruir aquela pessoa, e quando ela aceita Jesus como seu único e eterno Salvador, por exemplo, né, decide seguir a Deus, é liberta. Então é como se o inimigo ele se levantasse realmente ali querendo destruir mais ainda aquela pessoa. Você se torna não mais uma casa, não mais um hospedeiro, mas você se torna agora um potencial inimigo ou um potencial ameaça para aquele demônio, para aquela caixa de demônios, né? Então ele vem com todos os apetrechos para tentar te destruir mesmo, né? Então é uma decisão muito séria quando nós escolhemos a Deus, nós escolhemos a Jesus, e quando a pessoa resolve sair, então acontece isso, né? Então se você decidiu andar com Deus e está pensando em sair, não saia, porque vai ser pior, né? O inimigo está esperando só um momento para... Ele não vai mais se hospedar em ti, não. Ele vai se hospedar e tentar fazer coisas horríveis, né, através da vida daquela pessoa, né? Então, se tá difícil, tá, tá um pouco complicado, né, conviver às vezes na igreja, mas continue no propósito, né? Continue no propósito, que o nosso propósito é o quê? Não é agradar, né, outras pessoas, é conviver bem com as outras pessoas, né? Mas não vá para a igreja por causa dos outros, né? Vá para a igreja para ser transformado por Deus, para ser fortalecido pelo Senhor, né? Para o Senhor ir e tirando ali em processo, né? Às vezes o processo é dolorido, mas Ele vai nos transformando e nos moldando, né? De acordo com o seu caráter e nos deixando mais parecidos com Ele, né? Então, é isso, a palavra de hoje. Que tenha sido edificante para você, né? Às vezes eu fico com vontade de falar mais, mas aquilo que lhe chamou a atenção, fique à vontade para perguntar, para comentar, ou até mesmo buscar se aprofundar mais naquilo que te chamou a atenção, né? Procurar por instruções, até mesmo seu líder na igreja. Eu gosto muito de procurar também no YouTube vídeos explicando, tirando dúvida. Gosto muito dessa parte também de Israel, de entender melhor a cultura, os costumes, a gente entende muito. Então, Deus abençoe a sua vida, que você continue aí firme, buscando ao Senhor. Quanto mais a gente busca, mais a gente se maravilha com a sua palavra, com o seu amor. E até a próxima. Se inscreva no canal, se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu incentivo e compartilhe as boas novas com aquelas pessoas que você ama, amém? E com aquelas que você não se dá muito bem, compartilhe mais ainda, amém? Então até a próxima.